da mídia que compareceram e também nossos artistas que vieram do Brasil voluntariamente fazer esse trabalho maravilhoso com a comunidade. O pessoal fica à vontade, então vou passar a palavra agora para a Neide. Gente, eu tenho um podcast, então eu falo muito. O negócio é fazer perguntas. Já vai. Oi, Yuri, como foi voltar para o Japão, né? Já que você teve uma experiência com seu pai, tudo recentemente, né? E motivou bastante essa sua vinda para o Japão. Como que foi isso para você? Para mim, um momento muito importante assim, da minha vida, depois que meu pai faleceu, eu senti essa necessidade de estar voltando e conhecer um pouco mais da cultura do meu pai, automaticamente a minha cultura também, né? E acho que está sendo das viagens mais fortes, porque eu consegui trazer também a minha mãe, a minha irmã que não conhecia o Japão, a minha esposa. E aqui a gente está encontrando amigos e até familiares mesmo. Meu tio que já vai para 33 anos morando no Japão. E está sendo muito importante. Eu acho que todo mundo que vem da cultura japonesa, tem parentes e não conhece, é preciso você vir resgatar a sua origem, conhecer um pouco da história dos seus antepassados, até mesmo para você conhecer a sua própria história. Né? Porque tem atitudes, tem coisas que eu faço que eu nem não vejo que são iguais aos brasileiros somente lá, né? E aqui eu consigo me identificar muito, até questão de altura, de aparência, de trejeitos, da forma de pensar, forma de agir, questão de família, questão de várias coisas, né? E também eu estou conhecendo outros empresários aqui no Japão também, para entender como é que o japonês estrutura, né, os negócios deles. Afinal é muito organizado, tem muita disciplina, muitas coisas diferentes do Brasil, né? Então está sendo uma viagem enriquecedora para mim e tenho certeza que para minha família também. O França, ele veio ontem aqui no Japão. Já está quase mostrando aqui, a ponte aérea São Paulo, Japão. Antes da gente vir pra cá pro Japão, eu e o França jantamos lá em São Paulo, num restaurante. E aí a gente conversando, o França falando, nossa, eu quero morar em Okinawa, eu quero morar em Tsurumi. Aí a gente fica tipo sonhando, né, vendo coisas. E quando o Toshio falou assim, Yuji, vê se consegue algum artista e tal, e aí ele falou mais ou menos o perfil do artista, né? Para agradar os japoneses, agradar os brasileiros, mas que agrade também não só os mais
Brazilian Day. Só que quando ele falou assim, vieram dois nomes, né? E veio também o do Coringa. Porque o Coringa pega desde os mais novos, que tá em balada, tá em curtição e tal, pega os mais velhos que assistem as novelas, porque se tem um cara que estourou música em novela, foi o Coringa, né? Tem um monte. Apresenta a música em novela. Aí eu mandei o Elise do Coringa pro Toshio. Toshio, nossa, isso é bom, será que ele vem? Eu falei, lógico que vem, mano. Parceiro, gente boa demais. Mas ele é humilde e tal. Porque o que eu percebi, assim, todo mundo que faz evento, faz essas coisas no Japão, sempre pergunta, né? A pessoa humilde, como é que ela é e tal, porque vai ficar um tempo, né? Eu falei, meu, se tem um cara humilde é o Coringa, meu. Pode confiar, cara, gente boa, gente da gente mesmo, já é mais velho, maduro, não vai dar problema, né? Porque às vezes contratar uns moleque novo vai ver causando no Japão. Eu falei, não, esse daí pode ficar tranquilo. Eu acho que essa equipe aqui está muito boa assim, para representar tanto o Brasil quanto o Japão. Eu tenho pergunta para os três, na verdade. Né? Então, começando pelo Coringa, você vê há 10 anos atrás. Né? Em primeiro lugar, qual o impacto que você vê, a diferença que você viu 10 anos atrás para cá, nessa estada, né? E a expectativa é porque você veio para um evento mais voltado para a comunidade brasileira anteriormente, e o Festival do Brasil de Tóquio, na verdade, é considerado o maior evento cultural da Ásia, brasileiro da Ásia, e é muito voltado principalmente para os japoneses e outros estrangeiros que vivem em Tóquio. Né? Então, qual a sua expectativa para alcançar esse público? Olha, cada vez que eu chego aqui para uma outra região, a gente percebe que não muda muita coisa. Claro que existem avanços, né? Mas a cultura em si, ela vai passando de geração em geração, então você não, eu não percebi assim muita mudança, porque é um lugar de muita disciplina, muito respeito, né? Pessoas, enfim. Em comparação de um evento para outro, realmente hoje a gente vai ter aí a oportunidade de algo mais abrangente, né? E eu espero que a gente consiga agradar aí com a minha sonoridade, né? Com o Marco, MC Coringa, a todos que estiverem presentes nesse evento. Espero que eu já estou muito feliz, vou levar essa minha felicidade para o Brasil, espalhar para todo mundo, e espero que quem assista também tenha uma boa impressão. Acredito que sim, porque o público japonês é bem receptivo com a cultura brasileira, né? Agora, Yuji, quais são os seus planos, né? Eu sei que você tem planos para a questão relacionada ao Japão, né? Nós estamos de família de Okinawa, né? Então, você como eu, e a gente sabe que a cultura de Okinawa é um pouco diferente, tanto que você pretende se instalar em Tsurumi, né? Tsurumi é um bairro de Yokohama voltado inclusive para a cultura de Okinawa, né? Só que na verdade hoje em dia a cultura de Okinawa não é igual à cultura dos nossos antepassados que foram para o Brasil. Né? Então, quais são os planos, né, referente aos seus trabalhos no Japão? Meus planos é ficar entre Brasil e Japão, né? Eu me casei. E aí, pai? Bom demais. Eu me casei recentemente, né? Faz um ano. Eu quero ter filhos. E assim, eu escuto bastante os brasileiros aqui falando sobre morar no Japão, né? E falando, o que você vai fazer aqui no Japão e tal? A gente está tendo a oportunidade de viver tranquilo agora aqui, né? Olha que coisa bonita que a gente está tendo, essa oportunidade de celebrar mais um dia de vida, mais um ano de Festival do Brasil, enquanto lá no Brasil está uma grande loucura, né? Acabei de receber um vídeo, a Rede Globo pegando fogo lá no Brasil, os caminhoneiros parando, os meus amigos preocupados, o que eles vão fazer? Será que vão congelar a conta deles? Será que eles vão ter oportunidade de investir? Como que vai ser o futuro do Brasil e tudo mais? E essa minha vontade já era construída há muito tempo dentro de mim, e eu tinha essa vontade de ter algo aqui no Japão e algo no Brasil.
Agora, se você me perguntar o que seria isso, eu vim aqui para o Japão para descobrir, entende? Por isso que eu falei, eu estou conversando com outros empresários aqui para eu conseguir. Eu estou abrindo agora um escritório lá em Alphaville, em São Paulo, que é mais voltado para o marketing digital, de curso e tudo mais. E eu quero entender um pouco o mercado do Japão, que é bem diferente do Brasil, né? Mas eu acho que essas diferenças que vão fazer sentido nessa construção, né? O brasileiro ele está muito acostumado a consumir a cultura americana, que seja em divulgação, em marketing, venda, empreendedorismo e tal. Mas como que os japoneses fazem tudo isso? É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou aprendendo, eu quero estudar cada vez mais, estou tendo a oportunidade de também conviver numa família que é dos meus tios, mas meus primos já são japoneses, que eles estão aqui desde os 5, 4 anos de idade, estudaram escola japonesa, convivem, vivem com japoneses, então eu estou tendo essa oportunidade de estudar e aprender um pouco mais. Eu tenho bons contatos no Brasil para conseguir investir, que seja no Japão ou no próprio Brasil mesmo, mas se essa ponte entre Brasil e Japão, aí seja de produto, seja de shows como o Luiz, eu falei, Luiz, eu não tenho essa cabeça de ficar trazendo e levando artistas, porque dá trabalho, mano. Dá muito trabalho. O Michel ali, o Luiz, eu tô assim, falando, meu Deus do céu, dá trabalho. Mas tem pessoas capacitadas para isso. Então, a minha função, no caso, é ser essa ponte, facilitar tudo isso, né? E o que eu vejo aqui no Japão, tem muitos empresários grandes aqui, pessoas capacitadas para transformar essa comunidade muito maior do que é, entende? O que falta muitas vezes, quem sou eu, né, para vir falar, mas essa é uma visão de fora, né, e que tô querendo me aproximar mais. Se todos se juntarem realmente, criarem projetos grandes e visando um crescimento da comunidade e até mesmo financeiramente, não só por, vamos um dia de felicidade, mas negócios mesmo, a gente vai conseguir atingir níveis maiores, né? E até mesmo lá no Brasil, porque eu vejo a comunidade italiana, a comunidade tal, são bem menores do que os descendentes japoneses e conseguem fazer coisas maiores e divulgar isso na mídia com mais facilidade. Mas o que falta é mais essa organização, né? E esse peito, essa ousadia que a gente precisa para que as coisas estejam maiores, né? Eu queria entender um pouquinho das boas-vindas ao nosso grande Sassá, que veio do Brasil especialmente para o evento. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado, cara. Foi um prazer. Almoçamos lá também, né? Você me perdoe, mas eu trabalho com várias mídias, eu tenho podcast também, então eu vou perguntar para todo mundo, tá? Ó, Luiz França, você já virou japonês, você já viveu um Dixin, você já viveu o tsunami, você já faz compra no Donkey, né? Você já sabe tudo isso, né? Então, você está no Japão até quando? Até quando vão ser os shows agora essa temporada? E já está prevista a próxima volta sua? Eu já estou meio japonês mesmo, né? Mas essa segunda, é a 32ª vez que eu venho para o Japão. 32ª. Eu fiz só 2 shows, na verdade, assim, 2 temporadas minhas. Eu sempre trago os amigos para fazer shows aqui, de comédia. E eu volto já em fevereiro, com outra atração. Inclusive você também fez alguns trabalhos junto às crianças da comunidade, né? Sim. Então, vai dar continuidade também a esse trabalho? Eu quero voltar, eu dava aula de teatro, né? Porque eu vi que as crianças aqui no Japão, elas são muito tímidas, às vezes por talvez a oportunidade de demonstrar alguma arte e tal. Então, esse circuito que eu fiz nas escolas, alguns anos atrás, foi muito importante, eu vi que era muito importante. Eu quero voltar a dar aula ali, beneficente para a galera, soltar mais, eu achei que foi muito importante, assim. Eu sentia que eu chegava nas salas ali das escolas, as crianças, eu falei, nossa, que cara, né? Aí eu começava a conversar, daqui a pouco elas estavam participando, então foi muito bacana. Quero voltar, em fevereiro eu devo voltar. Hoje o show no Brasileiro não é de comédia, vou fazer um show musical, eu tenho uma banda lá que eu faço de vez em quando. Eu trouxe um dos meus músicos, a gente vai se juntar com uma banda aqui do Japão, que é brasileira, que
aqui ao Japão, né? Esse ano é a minha segunda vez que eu estou aqui. Morei aqui durante 27 anos. Praticamente mais da metade da minha vida foi aqui no Japão. Tenho um amor imenso por essa comunidade brasileira e praticamente eu vi crescer, né? Tantas e tantas gerações passando por aqui, tantos abraços, tantas despedidas, tantas festas. Feliz pelo convite do Walter Sade, de toda a organização do Festival Brasil. Esse é o 15º ano. Eu só não apresentei a primeira edição. Então eu estou aqui já há 14 anos com vocês. Então, fico feliz de podendo estar nessa data redonda, né, que é de 15 anos. Lembrando que o ano que vem estamos juntos aí aos 115 anos de laços de amizade entre Brasil e Japão. Espero que a gente possa pensar em um projeto maior. A comunidade brasileira no Japão, infelizmente, ela diminuiu muito. Chegamos a ser 320 mil brasileiros aqui. Hoje, um pouco mais de 220. Quase 100 mil brasileiros foram embora. Tem toda essa festividade que eu acho muito bonito, mas eu sempre levanto a voz do Nikkei por onde quer que eu vá. Recentemente estive reunido com o embaixador, com o cônsul, sempre falando da possibilidade da extensão de visto desse tratado de amizade entre os dois países, porque hoje a gente já vive a 4ª geração de brasileiros descendentes de japoneses que já estão indo para a 5ª geração. Então a 4ª geração já tem uma imensa dificuldade de tirar visto, de estar regressando para a terra dos seus ancestrais para poder estar trabalhando, para tentando levar uma vida digna, então que dirá a 5ª geração. Então é muito importante que a comunidade brasileira ela esteja sempre unida para que a voz dessas pessoas sejam unidas, sejam ouvidas e possa alcançar quem realmente precisa escutar. A comunidade brasileira ela já foi um grande motor, impulsionando a economia não só aqui no Japão, mas também no Brasil. Para você ter uma ideia, ali por volta da década de 90, o que os brasileiros enviavam para o Brasil em remessa de dólar era muito mais que o Brasil ganhava com a exportação de café. Então, assim, a gente ajudou a aquecer as duas economias. Então, não é possível que as autoridades competentes elas não olhem para a comunidade brasileira e não entendam a sua importância, não só aqui, mas também no Brasil. Agora, falando de festa, feliz demais de estar aqui com o Estudante já conhece bastante tempo. MC Corinha só conheço o trabalho. Yuji Tamashiro, para quem não sabe, é praticamente meu vizinho. Mora 3 ruas da minha casa, ali, São Vicente. Então, tá aqui trazendo um pouco da minha cidade, que é a cidade de São Vicente, ao lado de um outro vicentino. Nascido e criado na terra, é uma grande felicidade, né? Eu consegui recentemente reativar a Associação Japonesa, que estava desativada lá em São Vicente, tentando reunir, pretendo no ano que vem fazer o primeiro Undokai da cidade de São Vicente. Se o Yuji estiver por lá, sei que ele vai estar aqui, mas será todos bem-vindos aí, para poder sempre divulgar o que a gente tem de melhor. Eu acho que essa fusão entre Brasil e Japão é uma parceria que dá muito certo, porque o japonês ele tem toda essa organização e o brasileiro toda essa alegria. Então, quando a gente junta essas forças, a gente pode contribuir muito para a construção de uma cidade melhor, não só através da música, da culinária, da nossa cultura, mas também através da organização que esse país tem. Eu tenho o Japão como minha segunda casa, então feliz de estar voltando para minha casa mais uma vez. Agora eu queria pedir umas palavras da nossa organização, como é que vai ser o show da manhã, falar um pouco como é que é o funk, a pessoa fala um pouco do funk no Brasil e no mundo. Inclusive, no ano nós tivemos um fundo de rejeição do funk, e por qual foi o trabalho sendo feito para não ser tão rejeitado assim, qual foi o trabalho sendo feito também. Certo. O funk, assim como um dia foi o samba, é um ritmo que sofreu e ainda sofre ainda perseguição, preconceito. Mas ao longo dessa caminhada aí, muitas pessoas se levantaram para combater isso e mostrar que o funk é muito além do que eles prendem numa gaiola para só apenas criticar. Né? Temos aí o DJ Malboro, o próprio DJ Tubarão, o Dennis DJ, que são caras que investem no seu trabalho e levam um tipo de funk que pode entrar na casa de qualquer pessoa, né? Seja ela mais nova ou mais velha. E se tratando da parte de cantores e de produtores musicais também, como eu também sou produtor musical, a gente tenta fazer um trabalho mais plural, né? A gente sabe que quando se fala de funk, as pessoas querem extravasar, querem dançar, querem curtir. É música de festa. Então
Então, muitas das vezes, a gente não tem como falar de poesia, de amor e alguns outros temas. Mas a gente procura fazer uma música com bastante melodia e sem faltar o batidão. É esse funk que eu acredito para o meu perfil como artista, né? E é por isso que eu insisto nele. E eu acho que eu estou no caminho certo, porque eu estou do outro lado do mundo. Eu vim de um lugar onde olhavam para aquele moleque e falavam assim, esse moleque não vai dar em nada, esse moleque vai ser bandido, esse moleque vai ser qualquer coisa ruim. E eu sabia muito bem onde eu queria chegar. E foi através do funk que eu consegui conquistar isso. Não só eu, como vários outros artistas do funk, que a maioria deles vieram de comunidades carentes, vieram de lugares onde não se espera muito daquele jovem, porque a realidade que está abaixo da janela daqueles jovens é uma realidade dura, é uma realidade criminosa, né? Não que na favela existem a maioria dos moradores de comunidades são pessoas de bem que acordam cedo e vão trabalhar, mas um problema social faz com que existam alguns elementos ali dentro daquelas comunidades, daquelas favelas que encantam às vezes algumas mentes mais fracas. E graças a Deus o funk ele desperta um sonho naqueles que não têm tantas condições. O meu sonho era ter uma banda, mas como que eu ia ter uma banda se eu não tinha grana? Se meus pais eram de origem humilde? E aí eu descobri que tinha uma batida que eu podia cantar em cima dela e que eu podia encantar as pessoas que ouviam a minha música naquela batida. E produzir no PlayStation, né? E produzir no PlayStation. Cara, essa é a história. Ele acabou de tocar. Eu não tinha grana para comprar um computador. E aí, o primeiro dinheiro que eu recebi no quartel, eu comprei o PlayStation 1 usado e descobri que tinha um joguinho lá que simulava 3 mil instrumentos. Eu lembro disso. Né? E aí eu comecei a fazer as minhas batidas no videogame. Ele me chamava de louco. Pô, você é maluco. Só que quando eu comecei a entender o caminho que aquilo ali me dava, eu comecei a fazer um negócio mais fino, mais ajustado. E aí os DJs começaram a nossa, você consegue fazer beat, consegue fazer melodia. Porque para produzir com os outros grandes produtores era muito caro. Então o que os outros DJs também que não tinham condição de botar a harmonia na música? Vamos pedir o Coringa para fazer um videogame pra gente. E aí eu comecei. O funk foi me dando gradativamente portas. E eu fui aproveitando cada porta que o funk me deu. Até chegar nas trilhas de novela, até chegar nos programas de TV, até chegar nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então assim, existe funk para todos os gostos. Todos os gostos, eu gosto. É que você está bem japonês agora, né? Porque o idioma eu me E aí, existe funk para tudo. Eu acho, mas na minha opinião, pessoal, eu sou pai de 3 meninas e eu acho que se você gosta de um funk mais ousado, existe um lugar, ele deveria existir um lugar mais adequado para você, mais privativo para esse tipo de coisa. Porque a nossa liberdade termina quando começa a do próximo, né? Então assim, eu não recrimino, até porque os nossos avós não gostavam do que os nossos pais ouviam, os nossos pais não vão curtir, não vão se agradar tanto do que nós ouvimos, e assim continua, é um ciclo, né? Mas a gente deve respeitar os lugares adequados e tudo mais. Então eu escolhi, assim como o Claudinho e o Bochecha escolheram, assim como o Leozinho, o Marcinho, o nosso querido saudoso Sapão, e muitos outros artistas do funk escolheram fazer um funk que pudesse entrar na casa da família e sem agredir, apenas divertir, né? Então, respondendo sobre o preconceito, sobre o que já foi feito, o que vem sendo feito, claro, existe uma geração recente que está desbravando o mundo agora, está indo com muita sede a esse desbravamento. Então, eles meio que vão sem freio. Tudo bem, se um dia eles tiverem uma consciência diferente disso e quiserem reduzir o freio, legal, mas a gente não sabe. Mas o meu freio, eu tenho dosado bastante porque eu quero poder vir ao Japão diversas vezes, eu quero ir a outros países diversas vezes, levando alegria e diversão para as pessoas através de músicas que não agridam a ninguém. Eu só queria que você passasse uma cena para as pessoas talvez ainda não sabem a dificuldade que foi para você chegar onde você está, aquela cena da bicicleta, se Sim. puder contar. Sim.
olham isso corrida numa Mercedes, uma roupa legal, em cima do palco, para pessoas, e não imaginam como foi esse caminho para chegar até aqui. E eu lembrei, na época, uma situação bem difícil, eu tinha ganho um relógio, eu nunca liguei para essas coisas que incomodavam mais. Eu queria ter uma bicicleta. Eu não queria ter uma bicicleta simplesmente porque eu gostava de pedalar. Eu queria ter uma bicicleta porque eu precisava chegar na casa dos DJs. Eu precisava ir na casa dos DJs, conversar, pedir oportunidade, gravar fita. Só que a minha bicicleta era muito velha. E geralmente eu chegava na casa dos DJs com a minha mão suja de graxa. E a corrente saía no meio do caminho, eu tinha que parar, colocar a corrente no lugar de novo e chegar. Aí eu rodava vários bairros num dia só para conversar com os DJs. E era uma época muito difícil. Eu lembro que a minha esposa trabalhava no mercado, no supermercado, na pizzaria, e ela acordava 4h30 da manhã. Eu tinha que morar no morro de setembro, porque eu tinha que juntar dinheiro para comprar o meu primeiro equipamento, para começar a produzir. E aí eu botava minha esposa no quadro da bicicleta, descia o morro, rezando para o freio não falhar, deixava ela no ponto de ônibus, ela ia para o trabalho, eu voltava naquela mesma bicicleta. Às vezes eu não voltava nem para a cama, às vezes eu ia, começava a produzir, escrever, ela chegava do trabalho, 7 horas da noite eu estava no meio do lugar, fazendo a mesma coisa. Ela tomava banho, ela preparava a janta, eu comia na frente do computador, na hora de dormir, ela forrava um colchão do lado do meu pé, eu ficava o pé debaixo da costela dela para sentir a presença dela e continuava trabalhando. E assim, anos de muita dedicação, muito sacrifício, mas sabe aquela frase que diz assim: faça o que você ama e não deve trabalhar um dia na vida, porque nem parece trabalho, né? Faz com tanto amor que nem parece trabalho. Acho que aqui do meu lado nós temos pessoas que representam eles. Se não fizessem o que amam, dificilmente estaríamos aqui hoje. Recentemente, né? E agora retornando para o Japão. E só que quando você veio, o cenário no Brasil estava diferente. Né? Sim. E você faz parte do cenário político. Sim. Como foi vir no Japão, no Brasil? É uma pergunta, se for difícil, não responda. Não é difícil não. Bom, a gente vive hoje um país está dividido, isso é comum. E ao mesmo tempo que está dividido, isso prova que a gente vive um Estado democrático. As pessoas elas têm as suas opiniões, e eu respeito todas elas. E se eu não respeitasse a opinião das pessoas, eu não estaria falando sobre democracia e sim sobre uma ditadura. Então acho que as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher em quem elas querem votar, em que elas almejam no seu futuro. Quando se fala assim, a política ela tem uma ferramenta de transformação das pessoas. Mas para isso, você precisa de pessoas sérias, que realmente resolver problemas. Viver no Japão, em 7 anos, dá a oportunidade de uma visão de eu entender que resolver problemas de forma coletiva é um poder que você tem quando você de fato quer trabalhar. E eu vou te falar, em 2011, quando teve terremoto sísmico e tsunami, eu trabalhei ali como voluntário durante quase 6 meses. E eu vi como políticas públicas diretas e honestas podiam transformar não só a vida daquelas pessoas, mas também como a infraestrutura daquele lugar. Isso me deu um despertar. Existe um Rio Sasaki de 2011 para trás e de 2011 para frente. Né? Então, quando eu digo que a política é uma esfera, realmente é uma esfera e cada um tem as suas opiniões. Se eu olhar só esse lado aqui da tela, você vai falar para mim que aqui tem escrito 10 e 4. Mas eu falo para você que aqui do lado de cá tem 3 lentes. Se eu vou mostrar para você que aqui tem 3 lentes e aqui tem o número 10 e 5 agora, a gente vai ficar discutindo e não vamos chegar numa coisa. Então é importante você olhar, porque nem todo mundo está 100% certo, nem todo mundo está 100% errado. Então a política é a arte de dialogar.
talvez se você não explicar, ela vai interpretar de outra forma. Né? E assim por diante. Nada. Imagina, faz parte disso. Johnny, posso fazer um pedido para você? Claro, meu amor, todos eles. Bom, em primeiro lugar, eu muito feliz que a Baixada Santista está bem representada hoje aqui. Ai, que amor. Não sou santista, mas meu pai era. Ai, que legal. E parabéns pela sua trajetória na política, né? Obrigado. Que tem acompanhado. E como você tem contato com os órgãos, né? Ministérios, a gente já trabalhou aqui como voluntário, a gente já trabalhou no Conselho Cidadão de Tóquio, até hoje. Eu queria fazer uma reivindicação para você com essa questão do visto do Yonsei. Né? Nós temos um grande problema aqui na comunidade, porque nós temos famílias separadas devido a esse problema. Né? Nós temos pais que estão aqui no Japão, mandaram seus filhos estudar no Brasil, e os filhos não podem voltar ao Brasil por motivo de visto. Né? Então, a minha reivindicação para Totalmente você... aceita essa indicação. Em 2008, você nem breve, porque pode um pouco. Em 2008 para 2009, quando teve aquele problema da brincadeira dos Estados Unidos com os jovens, e que o governo japonês deu um subsídio de 300 mil ienes para cada família poder regressar ao Brasil, naquele momento eu percebi que haveria essa dificuldade das crianças que ainda não sei regressar para o Brasil, regressar para o Japão. Naquele momento nasceu essa minha preocupação. Um dos motivos que também me fez ir para a política é justamente esse: levar a voz dos descendentes que estão tão longe de casa, sabe, que não tem sentimento e nem esse respeito de pertencimento, não só dentro do país, do Japão, mas também dentro do Brasil. Assim como o Chicago sabe, no Brasil nós somos japoneses. Aqui nós somos vistos como brasileiros. E para muitas crianças naquele momento que não sabiam que nem falar português, que tiveram a acompanhar os seus pais quando regressaram, quando o Brasil economicamente ficou ruim, os pais retornaram ao Brasil para trabalhar e essas crianças ficaram, cresceram, ficaram de maior idade e hoje estão impedidas de estarem de novo junto às suas famílias. Então essa é uma bandeira que eu jamais vou abandonar. Essa comunidade aqui, da qual eu pertenço, eu tenho muito orgulho, eu jamais vou abandonar. Eu sempre vou estar à disposição para ajudar no que for. Recentemente, dos pedidos que era sobre a carta de elegibilidade, que estava criando imensa dificuldade os brasileiros vindo para cá. Eu fui várias vezes em Brasília, falei com o embaixador, falei com o cônsul, para que a gente pudesse retirar, e graças a Deus essa carta ela foi retirada e hoje facilita muito, tanto que no meu voo, quando eu vim para cá, eu ouvi as pessoas que estavam atrás de mim falando, graças a Deus saiu a carta de